É duro, né? É complicado. É que o cara se perde, né? Ele quis falar uma parada, aí falou uma... viajou na ideia, enfim. Ele quis... Só um pouquinho que descarregou aqui o conector. Não, peraí. Senão vai desligar o computador. Peraí que... Pronto. Tinha desligado o conector, aí tava quase sem bateria. Ah, tá. Vamos lá. Então, o que ele quis dizer... O que ele quis dizer foi em relação ao fato do que se chama de inverno em alguns lugares do norte. Só um pouquinho, gente. Olivia, vai para lá que está desligando a parada aqui. O que se chama de inverno em alguns lugares da região norte é quando chove muito, entendeu? Que é em função da chuva, o tempo fica muito nublado, reduz as temperaturas médias. A gente estudou isso no começo do ano, ainda na aula presencial. A gente teve várias aulas disso lá, quando eu falei dos rios voadores. E aí, eles chamam isso de inverno amazônico, tipo em Belém e tal, mas é o nortão. Primeiro, não é a região norte inteira e nem o nordeste inteiro, tá? São partes ali, mais no extremo norte, onde você tem uma redução de média térmica, tá? Em função do excesso de chuva em março, por exemplo, fevereiro, março, tá? Mas aí dizer que é o inverno nórdico, assim, já é um pouco de exagero, né? E outras, se você pegar, por exemplo, o litoral do Nordeste, Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte para baixo, você vai ter mais chuva em junho, então vai ser mais frio em junho, igual é aqui. Tá? Quer dizer, menos quente, né? Mais frio lá não dá para falar, né? Menos quente. Então é meio que isso. O cara quis dizer uma coisa, mas meio que se perdeu. Só um pouquinho, gente. Deixa eu resolver isso aqui, senão vai desligar o computador. Vai pra lá, vai. Chega. Pronto. Acho que alguém estava tentando roubar sua atenção, hein, Plas? Nada, é que ela deita em cima do fio. A Em sua cima gatinha? do gatinho. A gatinha não tem influência, é uma cachorra de 20 quilos em cima do fio. Entendi. Vai pra lá. O Plácia brigando com ela foi, sei lá. Bom, galerinha, então vamos lá. Presta atenção nisso. Vou falar da prova de vocês agora, presta atenção. Tá? A avaliação de vocês vai ser dia 22, segunda-feira que vem, tá? Como que vai funcionar? Tá? A avaliação, eu vou criar no Classroom. Vocês terão o tempo da aula para fazer, entendeu? Então, vocês terão os 45 minutos da aula. Então, lá eu programo a hora de abrir e a hora de fechar. Beleza? Vocês vão fazê-la, não, ou seja, terminou. Essas questões, serão poucas questões, óbvio, para dar tempo de vocês fazerem, e é permitida a consulta, tá? Então, são 3, 4 questões, vocês podem consultar à vontade. Porém, vocês têm 45 minutos para responder, no máximo, tá? Vai ser só a sua prova ou vai juntar as duas de geografia? Não, só a minha. O Heron saiu, né? Eu não sei como que tá a outra frente de geografia e tal. Tá com o Thiago. Então, aí será só a minha, tá? Aí vocês fazem... o tempo vai ser no horário da aula, tá? Eu resolvi fazer no horário da aula, para eu poder permitir a consulta com determinado grau de controle. Então, se você não souber nada do conteúdo, falar, vou pesquisar tudo na internet. Tem um
pequeno problema. Você não vai ter tempo de fazer a avaliação, tá? Segunda, dia 22. Beleza? Plaça, a gente vai estar, tipo, você aí? Eu vou ficar aqui, normal. Como se fosse uma prova normal, eu vou ficar aqui disponível. Vocês podem entrar na sala aqui do Meet terminando a prova, tá? Vocês só avisem. Beleza? Conteúdo, Isabela, em função, como eu vou permitir a consulta, eu não vou especificar exatamente o conteúdo, eu vou colocar um intervalo de conteúdo lá no grupo de vocês do WhatsApp, e esse intervalo de conteúdo pode cair ou não tudo ou só uma parte, entendeu? Ou seja, estude, tá? E como que, tipo assim, lá no próprio Classroom vai ter a parte de responder ou vai ter que colocar um PDF? Então, o Classroom tem essa ferramenta. Eu preciso ver como que está aqui na escola. Eu vou testar hoje, eu vou testar certinho, porque cada escola tem sei lá, tem pacotes diferentes do Classroom e tal. Aí eu vou dar esse parecer para vocês lá pelo grupo do WhatsApp mesmo. Mas fique tranquilo que essa parte técnica, eu quero que vocês façam tudo por lá, pelo Google Formulário, entendeu? Google Forms. Vocês respondam por lá, tudo por lá. Entendeu? Entendi, valeu. É como se fosse um questionário que você responde, tipo vocês fazem, todo dia você faz os exercícios lá pelo Google Forms, não é? Você clica lá na resposta. Eu vou fazer um tipo isso com... Aqui de escrever. Isso, só que escrever, exatamente. Esse é o 10 meu objetivo, né? questões? Oi? Vai ser 10 questões? Não, senão vocês não fazem. Vai ser umas 3, 4 só. Ah, obrigada, É que Márcia. consulta gasta muito tempo, né? Pra você fazer, entendeu? Com certeza. Também Então, é o acho. objetivo. Se você estudar, pra ser bem sincero, se você estudar, essa prova aí você vai fazer rapidão, entendeu? É, bem rápido. Agora, se você não souber e tiver mesmo que consultar, se você precisar consultar, aí pode ser um probleminha. 45 minutos no máximo, Gustavo, tá? Beleza? Ô, Plaça, Oi. vão ser questões mais objetivas ou, tipo assim, você vai ter que escrever bastante? Ah, isso você vai descobrir só na hora. Eu não vou dar mais informações sobre isso. Por isso que eu vou deixar consultar, entendeu? Entendi. Essa é a questão. A informação que vocês vão ter. Vai ter uma avaliação dia 22, segunda-feira que vem, tá? Vai ser aberta, tá? Vai ser no horário de aula, ou seja, vocês têm no máximo o tempo da aula para fazer, tá? E eu vou depois passar um intervalo de conteúdos que pode cair, tá? Agora, o que vai cair desse intervalo, vocês só vão descobrir na hora, como serão as questões só também na hora, tá? Você vai ter que desenhar, você vai ter que escrever, você vai ter que... Enfim. Beleza? Mais alguma pergunta disso? Não? Não? Então, beleza. Então, galera, ó, a gente vai começar a trabalhar um módulo sobre transportes, tá? Que é o módulo 15 da apostila de vocês, tá? Esse módulo, qual que é o nosso objetivo? Caracterizar transporte no Brasil, tá? Lá na página 776. Caracterizar os transportes no Brasil, tá? E também fazer um comparativo de alguns sistemas de transporte do Brasil fora do país. Eu vou trazer alguns dados que eu vou trazer para vocês não são muito atualizados em função do acesso a esses dados processados, tá? Às vezes é difícil de você achar alguns dados processados desses organizadinhos. Tanto é que se olhar na apostila, alguns mapas aí, algumas paradas também não são muito novas. Mas não faz muita diferença, por quê? Porque não mudou muita coisa, tá? Infelizmente, né? Bom, então, para começar, galera, a gente tem que pensar qual a importância do transporte dentro do estudo de globalização, tá? Bom, a gente só tem o mundo que nós temos hoje em função da evolução do transporte, tá?
Logo, eu concluo o seguinte, tá? Que se não fosse esse sistema de transporte que nós temos hoje, nós não teríamos este comércio global e nem esses equipamentos que aqui estamos usando, tá? Esse fone, esse computador, tá? Então, esse sistema de transporte ele está diretamente associado ao desenvolvimento tecnológico. Então, não tem como dissociar, tá? Sistema de transporte de globalização econômica. São coisas que estão sempre juntas e estão ligadas às revoluções industriais, tá? Então, você vai lembrar lá da Revolução Industrial, os motores a vapor, né? Então, quando a gente passa a ter motor a vapor, a gente passa a ter um processo mais acelerado de transporte, principalmente em terra, né? Lembrando que no mar, o transporte a vapor, ele vai demorar para surtir efeito. Por que demora para os motores a vapor ganharem os oceanos? Quem sabe? O trem foi mais rápido, mas por que demorou para o transporte a vapor, motor a vapor, ganhar os grandes navios que atravessavam o Atlântico da Europa para os Estados Unidos? É porque era um desafio, né? Aplicar a mesma coisa em cima da água, não foi? É mais difícil. O mais difícil aí não é necessariamente aplicar a tecnologia, mas são as adjacências. Por exemplo, no meio do oceano, e quando acabar o carvão, o que eu faço? Entendeu? Então, teria um limite, o combustível, né? A segunda limitação, o tamanho desses motores, porque os navios são muito grandes, né? Então, essas condições adjacentes ao motor a vapor em si é que dificultava a coisa nos navios. Então, o primeiro navio a vapor, ele andou, que foi no mar, ele andou acho que 80 quilômetros, se não me engano, de 80 quilômetros? Enfim, ele andou um pedaço bem curto com o motor a vapor, o resto foi a vela, normal, né? Então, essas coisas eram muito complicadas. Então, isso demorou. Isso foi aparecer lá no século XIX. Então, precisava ter um sistema mais eficiente para poder usar por dias, semanas, carregar uma quantidade de peso muito grande. Então, isso foi muito facilitado com o motor a combustão. O bom e velho diesel, né, o petróleo. E aí explodiu, né? Aí os navios foram ficando cada vez maiores, os navios foram ficando cada vez mais rápidos e cada vez mais com capacidade de percorrer distâncias maiores, beleza? Então, isso foi essencial para o comércio global, né? Quem controla o transporte, controla o comércio, sempre foi assim. E nessa lógica, é aí que vai surgir uma Inglaterra poderosa, tá? Uma França poderosa, tá? Em função desse controle dos meios de transporte. Esse navio que vocês estão vendo aí a foto, tá? Da Maersk, tá? Ele é o maior navio de contêineres do mundo, tá? Ele é um troço absurdamente gigante. Só para vocês terem uma noção de tamanho, cada contêinerzinho que você está vendo na foto é como se fosse um caminhão, um carretão, uma carreta grande. Tá? Cada um é como se fosse um caminhão grandão, tá? Agora dá uma olhada a quantidade que tem aqui. Tá? São milhares, são mais de 8.000 containers desse acumulados, né? Então, para eu poder utilizar uma capacidade tão grande de transporte, eu preciso ter um volume tão grande de comércio. E outra, e para descarregar, e para saber onde vai cada container, o que está dentro de cada container. Isso também está diretamente associado a um outro perfil tecnológico, que é a tecnologia da informação, né? Que é a informática. Então, eu só vou conseguir ter esse grau de desenvolvimento graças à informação e à informática. Então, por isso que o sistema de transporte moderno, ele está diretamente associado à revolução técnico-científica informacional. Estão lembrados delas? Vou até escrever aqui, ó. Pode falar. Oi. Eu também preciso melhorar a tecnologia por conta da segurança, né? Para, tipo, esses navios não sumirem, já que eles estão no meio do mar. Exatamente. É segurança para você rastrear. Os acordos de uso dos espaços comuns, quais as regras desse navio em alto mar? Eu preciso ter
um controle de informação de fluxo, eu preciso ter um controle de informação da profundidade, por exemplo, dos canais. Vocês viram que calhou lá no começo do ano? 2020 está uma maravilha, né? Começou com um navio encalhado lá no Maranhão, um navio da Coreia do Sul. Vocês viram isso? Tiveram que afundar ele. Exatamente. Você imagina o prejuízo. Ó, curiosidade, hein? Quem está procurando, eu quero aquela profissão que me pague super bem. Tem uma profissão chamada prático de navio. Sabem o que é o prático? Alguém sabe? Não? Alguém sabe o que o prático faz? Tem nem ideia. Nem ideia? Prático, ele é... Oi? Oi? Nem sabia que essa profissão existia. Pois é, se eu te falar quanto ganha, você vai ficar interessada. O prático, ele é o manobrista de navio. Quando o navio está chegando no país, na costa do país, esse navio ele para em alto mar. Não sei se alguém já viu na praia, assim, no fundo, lá em alto mar, uma fila de navio que fica, né? Dá para ver. Às vezes uma filona, vários navios. Esse prático, ele assume o navio ali na costa. Esse cara do porto, por exemplo, o prático do Porto de Santos. Então, só esses caras podem controlar navios ali no Porto de Santos. Ele assume o controle do navio até o navio encostar para ser abastecido. E depois ele assume o navio de novo para devolver ele lá em alto mar. Então, é isso que o prático faz. Ele pega o navio, manobra, estaciona. Pega o navio, tira do porto e bota de novo na rota. Um cara desse começa ganhando uns 30 mil reais por mês. Chega a 60, 100 mil reais por mês. Dependendo da quantidade de navio e do tamanho dos navios que eles manobram. Tá? É uma das profissões aí que pagam melhor, tá? Pessoa? Isso. E por que você pensa, caramba, por que um cara desse ganha tanto dinheiro? Tá falando? Por quê? Porque se acontece igual aconteceu esse, imagina, você é o responsável por manobrar um navio. Aí você encalha ele. E aí, acontece igual isso com o navio da Coreia. E aí? O que faz? Você entende o prejuízo que isso gera? O impacto ambiental que isso pode gerar? Então, todo esse processo precisa ser feito com muito cuidado, né? A gente está falando de volumes muito grandes, a gente está falando de muita mercadoria, de muito dinheiro envolvido, de tempo, né? Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. Então, toda uma movimentação importos, principalmente importos, né? É uma questão que precisa ser feita, que preocupa muito a estrutura do comércio global. Beleza? Então, a gente observa, conforme foi evoluindo a tecnologia, hoje um navio desses aqui, ó, ele é totalmente eletrônico, né? Você tem um monte de mecanismos de controle que é tudo eletrônico e tal. Então, isso facilita bastante navegar um trambolho desse no mar, né? Antigamente, você não conseguiria navegar um navio desse tamanho sem a tecnologia que se tem hoje. Beleza? Perguntas? Tranquilo? Sim. Então, olha aí, hein? Quem quiser ser prático, é uma profissão interessante. Ô, Plaça, a mercadoria que o navio da Coreia estava carregando, ela foi perdida ou, conseguiram salvar? Eles descarregaram o navio, tiraram, mas parte se perde, né? Mas eles, pelo que eu entendi, que eu vi, eles conseguiram descarregar quase tudo. Até onde eu li, na verdade, eles tiraram só o óleo e toda a carga de ferro que estava dentro foi afundada junto, porque não tinha como tirar. Então, eles tiraram o que deu e o resto vai para o fundo do mar. E o Brasil tem que bancar essa perda deles? Então, aí que tá. Depende do tipo de acidente. Quem que provocou o acidente? O que provocou o acidente? Foi o comandante do navio que invadiu o espaço ali sem poder, tá? Ou o que aconteceu? Foi um problema técnico de carta náutica que faltou informar que tinha ali, que ali não cabia aquele navio? Enfim, tem que investigar. Mas geralmente esses navios têm seguro de carga e seguro do navio, né? Geralmente são segurados. Ah, entendi. Entendeu? Agora, quem a seguradora vai processar é uma história aí que se pode ter certeza que vai demorar um pouquinho para sair. Mas não é o primeiro que acontece isso lá, não, tá? Não é o primeiro. É que o Maranhão tem uma variação de maré que chega a 7 metros. Então, a Baía de São Marcos tem dependendo de como... Tudo depende da maré lá. Tudo, absolutamente tudo.
E aí são condições muito particulares, né, de navegação que você tem que ter controle, né? Então ali é bem delicado. Não é tão simples navegar. Entendi. Bom, galera, e como que o Brasil estrutura os seus modais de transporte, né? Eu coloquei aqui uma comparação 2016 e 2018 para a gente poder pensar um pouquinho. Ó, em 2016, tá? 62% das cargas transportadas no Brasil via por rodovia. Ou seja, 2 anos depois, isso reduziu 2% e aumentou a ferroviária. O que eu posso concluir de tendência ao transporte de cargas no Brasil, observando esses dois dados? O trem vai voltar a ser mais importante? O trem está mais usado. O trem tá voltando a receber investimentos e o sistema aquaviário também, né? Porém, qual é o ritmo dessa mudança? Baixa, pequenininha. Muito pequena, né? Ou seja, significa ainda que o Brasil, por mais que ele tenha demonstrado uma pequena melhora, você ainda tem um gargalo grande ainda de infraestrutura ferroviária e aquaviária, né? Então a gente ainda tem investimentos muito modestos nesses dois segmentos aqui. E o que predomina é o rodoviário, né? Então isso é um maior problema do Brasil hoje, tá? Qual é o maior problema hoje do Brasil de transportar carga? Excesso de uso de rodovias e subutilização de sistemas aquaviários e ferroviários. Beleza? Duto viário quase não mudou. Essa pequena redução do duto viário aqui, isso tem a ver com os acordos que o Brasil fez com o gasoduto Brasil-Bolívia, né? A Petrobras vem comprando menos gás da Bolívia. E aí isso se explica essa redução de 3,6 para 3,4, tá? Na verdade, isso aqui é uma briga, inclusive, que envolve o nosso estado, né? Que o gasoduto passa aqui embaixo da gente, né? Mas aqui o que é mais preocupante, né? Um país que é o 5º maior território do mundo depende de transportar sua carga por rodovias. Olha o comparativo. Ops, cadê o comparativo? Ah, tá aqui. Olha que interessante esse comparativo que foi feito. Isso aqui de 2013, se eu não me engano. Olha aqui, vamos começar aqui com densidade de quilômetros e quilômetros quadrados. O que é isso? Quantos quilômetros eu tenho, tá? De sistemas rodoviários rodovia, tá? Em relação a quilômetros quadrados do país, né? Então, significa que o Brasil tem uma densidade de 0,2, certo? Ou seja, a relação de quilômetros de rodovia para quilômetros quadrados do país, do tamanho do país. Olha os Estados Unidos. Bem maior, né? 0,6 para 0,2, uma diferença bem grande. Olha a China, tá? 0,36. Olha a Índia, né? Então, o que eu concluo? O Brasil tem uma densidade... Para quem depende de rodovia, para quem tem 60% de sua carga via rodovia, nós temos um volume de rodovias muito pequenos em relação ao tamanho do país, né? Olha a questão de pavimentação em porcentagem. Aqui ainda é pior, né? Olha o Brasil, 12% de rodovia pavimentada. Vamos pegar outro país grande, China, 44%, Índia, 47%, Estados Unidos, 65%, a Rússia, 81% de rodovia pavimentada. Então, o Brasil fica muito para trás dos grandes países do mundo nesse quesito, tá? Olha a proporção rodovia e ferrovia, aí a gente piorou, olha que absurdo isso, né? Olha a proporção rodovia e ferrovia desses maiores, desses grandões, né? Os 4 maiores do mundo, né? Antes do Brasil, né? China, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Olha a proporção para o Brasil, tá? Então, o Brasil, quando a gente olha os indicadores de rodovia, nós estamos muito atrás dos países que também são gigantes. E isso é preocupante. Por quê? Porque quando a gente para olhar 60% da nossa carga anda por rodovia e as nossas rodovias são muito aquém do resto do mundo, dos países grandes, que conclusão que a gente chega? Que a gente está ferrado, né? A gente chega à conclusão que não tem como
que a gente tem um problema sério de transporte, seríssimo. Então, quer dizer que apesar do setor ferroviário ter crescido um pouquinho, ele ainda depende totalmente do rodoviário. Exatamente. Dependemos totalmente do rodoviário. Exatamente. Beleza? Então, isso é o maior problema hoje quando a gente observa modais de transporte no Brasil, né? Uma subutilização de ferrovias e hidrovias e uma superutilização de rodovias que não são bem infraestruturadas. Me sacaram? Ô, Placa, por causa disso, a gente vai acabar perdendo muita mercadoria, né? Sabe por que a gente perde? Pelo custo, tá? Olha aqui, vamos ver agora a caracterização desses transportes para a gente entender melhor, tá? Ó, quando eu olho o rodoviário, né, já vimos isso aqui, tá? A gente tem uma dependência desse sistema, né, que é ruim, em função do custo de transportar muita carga ser maior, né? Ou seja, transportar muita carga em longas e médias distâncias pela rodovia é caro. Por quê? Qual é a conta que se faz? Quanto de diesel eu gasto por tonelada transportada? Essa conta é essencial, tá? Vamos pegar aqui alguns produtos que nós exportamos aqui da nossa região. Soja, milho, açúcar. Esses produtos, eles são perecíveis? Não. Não. Minério de ferro, igual lá no Maranhão. Não é perecível. Bauxita, não é. Então, esses produtos não perecíveis, esses produtos não têm uma urgência de transporte. Então, o ideal é que esses produtos saíssem das fazendas, dos polos produtivos, em caminhão, esse caminhão abastecesse trens que fossem próximos aos polos de produção e esses trens levassem essa carga para o porto. Entendeu? E o que acontece no Brasil? Você vai lá na fazenda, você carrega o caminhão, e esse caminhão sai lá do interior do Mato Grosso e tem que ir lá para Paranaguá, lá no litoral do Paraná, para descarregar a carga. Aí esse caminhão está rodando ali 2, 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros em alguns casos, se ele sair lá do norte, tá carregando uma carga de soja. Então, você botar um caminhão carregado com dezenas de toneladas, transportando tudo isso de carga numa distância tão longa dessa, você perde eficiência. O ideal é que tivesse um porto próximo, entendeu? E aí, o que muitos fazem para compensar? Já que é caro e é longe, você acha que todo mundo respeita o peso máximo que o caminhão transporta? Entende? Aí tá lá, transporta, por exemplo, 30 toneladas. Quantos caminhões estão rodando com mais de 30 toneladas? E esse aumento de sobrepeso do caminhão, isso aumenta o desgaste mecânico do próprio caminhão e aumenta o desgaste das ruas, das vias, o que dificulta e encarece a manutenção das rodovias. Entende? Então, isso é um fator bem sério, por isso que encarece o processo. Tá? Isso tudo começou com o JK e o incentivo ao automobilismo, não foi? Exatamente. Aí a gente tem que pensar qual é a origem disso. A gente pega como principal origem o modelo rodoviarista do JK, né? Que incentivou o transporte rodoviário, né? Numa medida de estimular a venda de todo um segmento ligado ao rodoviarismo. Que segmento? Venda de caminhão, peça, caminhão e carro, né? Peça, manutenção, olha a quantidade de serviços de manutenção que se tem de rodoviário. Empreiteira para construir essa infraestrutura, a própria indústria do petróleo. A indústria do petróleo está intimamente ligada com o modelo rodoviário, né? Consome uma quantidade absurda de diesel, enfim, por tonelada transportada. Você tem todas as outras peças, a própria borracha, enfim, um monte de derivados do petróleo que envolvem todo esse processo. E aí vira uma cultura, né? A questão do transporte rodoviário é uma cultura de transporte. Beleza? E então, hoje a gente está pagando caro. Paga caro, porque isso aí encarece o frete. O produtor paga mais caro lá no frete. Então, ele vende mais caro para compensar. Aí alguém vai pagar. Quem que vai pagar no final das contas? É a ponta. E se tem alguém transportando esse mesmo produto por vias mais baratas, lá nos Estados Unidos, tá? Ou, sei lá na Austrália, significa que esse produtor da Austrália ou dos Estados Unidos vai conseguir um preço melhor no mercado internacional.
Entende? Ele vai ser mais competitivo que a gente. Faz sentido. Então, essa estrutura precária faz a gente perder competitividade, tá? Beleza? Então, seria interessante fazer um maior investimento nas ferrovias. Seria muito interessante. Mas aí, por que não faz? Fala para mim. Muita burocracia. Não, isso aí, olha, isso aí você resolve, se você quiser. As marcas não querem que isso aconteça. E você falou uma palavra importante, não querer, né? É uma coisa que eu chamo de lobby. Já ouviram falar de lobby? Sabe o que é fazer lobby? Acho que você comentou uma aula. Já comentei. Fazer lobby, gente, é quando alguém defende um setor. Como assim? Nos Estados Unidos, lobista é até profissão. Aqui no Brasil não é regulamentada essa profissão de lobista. Mas vamos supor, vamos pegar uma relação política que é comum. Todo o Congresso, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, enfim, na Argentina, tem esse processo político. Aí eu tenho um grupo de deputados que foram eleitos com financiamento da empresa A e B. Entende? Essa empresa A e B, eles pagam, né? Eles pagam para o cara lá fazer, para um deputado ser eleito. Por que eles dão dinheiro? Por que eles apoiam a campanha daquele deputado X? Você entende? Eles querem que aquele deputado X defenda a categoria deles, certo? Quando esse deputado X está defendendo a categoria deles, isso caracteriza o quê? A prática de lobby, entendeu? Entenderam a lógica? Sim, é meio que eu te pago agora e depois você só não deixa nada acontecer comigo. Cria leis para me favorecer. Isso, cria leis para me favorecer. No Brasil, a gente chama esses lobbies de bancadas. Tem a bancada ambientalista, que vai fazer lobby para as leis ambientais. A bancada ruralista, que vai fazer lobby para o agronegócio, né? A bancada da arma, que vai fazer lobby para legalizar, facilitar acesso à arma e munição. Então, a gente chama isso de bancadas, né? A bancada que vai defender a minoria, por exemplo, a LGBT. Então, essas bancadas que a gente chama no Brasil, que se apelida, é que vai defender um determinado segmento. Entende? Então, essas pessoas tomam isso como a causa delas lá no Congresso. Então, a gente tem um lobby muito forte, muito, muito forte, nas indústrias relacionadas ao modelo rodoviarista. São indústrias como a Isadora citou lá, as Ford da vida, as Mercedes da vida, que são indústrias muito fortes, e elas pressionam. Elas pressionam que tipo de pressão? Olha, se mudar o esquema, eu vou ter que fechar a fábrica de caminhão, eu vou demitir 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, entendeu? O grande problema também é que o rodoviário emprega mais, não emprega? Então, isso aí é o que ele vai usar para argumentar no seu lobby, falar, o rodoviarismo emprega muita gente, tá? Então, por isso que tem que ser dessa forma. Enfim, então, para você vencer esse lobby, você tem que argumentar e você tem que tentar provar que reduzir esse modelo rodoviarista e aumentar o investimento de ferrovia vai gerar empregos, tá? Vai gerar empregos que compensarão o que se perde lá na mudança do sistema e vai gerar mais produtividade, vai fazer o país crescer. Então, tem que se argumentar e tem que ter ação para que isso aconteça. Beleza? Quando eu falar melhor da ferrovia, eu vou falar de algumas ações que foram propostas há uns anos atrás. E há algumas ações do governo atual também, que também foi proposto, né? Então, cada governo é cobrado que se faça isso, né? Beleza? Alguma pergunta por enquanto? Por que a Ford não faz trem? Olha, eu não sei se a Ford faz trem. Boa pergunta. Seria interessante. Ela bem que podia fazer, né? Ganhar mais dinheiro, já que essa é a preocupação. Mas daí ela deve fazer peças para trem. Mas lá nos Estados Unidos, né? Vai saber, né? Aí ela que lute, né? A gente chegou no ponto onde a gente pede para uma multinacional criar em vez da gente criar, porque a gente sabe que a gente compra dos outros.
O que a gente brinca, né? Fala, ó, aquele navio lá que calhou lá, ele estava levando minério de ferro para a China. Só que se a gente for investir em rodovia, é muito louco. Ou em ferrovia, é tipo assim, você vende minério de ferro para a China para comprar os trilhos de ferro da China. Então, você vende minério de ferro, eles fazem e vendem para a gente. Então, aí é um processo de industrialização que a gente já estudou, né? Que é muito focado ali os polos de produção da Ásia, né? Isso é um problema estrutural do globo, né? Então, isso está gerando um monte de atrito. É o que vai gerar a guerra comercial da China com os Estados Unidos, né? Que o Trump fica bravo e fala, vocês roubaram as indústrias aqui, então tudo é produzido aí, eu quero que produza aqui. Enfim, aí cria aquela guerra de retórica e tal, né? Por quê? Porque a lógica de produção industrial, ela depende de uma lógica de custo, né? As grandes empresas querem produzir onde for mais barato possível, né? E aí a Ásia acaba sendo um polo atrativo. Como o comércio hoje está muito mais fácil, então está muito mais fácil produzir um monte de coisa na Ásia e trazer para cá do que produzir aqui. Ô Isadora, isso já não é uma realidade, tá? Hoje a gente tem uma média de salário na indústria dos chineses maior até do que no Brasil. Hoje, a média de salário industrial na China é maior do que a média industrial do Brasil, tá? A grande questão não é só a China, são quantos outros países tem ali? Por exemplo, em Bangladesh você tem um polo de desmonte de navios, tá? Para reciclar, entendeu? Então, são muitos outros países ainda mais pobres que oferecem mão de obra ainda mais barata e outras vantagens em determinados segmentos. Fala. Entendi. Mais alguma pergunta? Ô, Plácio, isso não tem muito a ver com o assunto, mas você acha que Hong Kong consegue a independência da China ou ela vai continuar? Sem chance. Sem chance. A China não vai permitir. Hong Kong só depende diplomaticamente da China, não é? Politicamente, depende muito da China. A China depende muito da economia de Hong Kong e da tecnologia dela, né? Olha, a China hoje, ela depende delas, se você for pensar em termos tecnológicos. Ela depende mais tanto assim de Hong Kong, né? Mas Hong Kong, com certeza, é um polo importante. E a China não vai perder. Não vai permitir isso. Então elas poderiam se separar e ficar tudo bem, mas nem... Não, sem chance. Gente, nada que é da China, a China vai perder. Bom, entendeu? A geopolítica da China, eles são muito claros com isso. Tá? O que é nosso, eu não interfiro em outros lugares, mas também não quero que interfira no que é meu. Entendeu? Então, isso é muito, muito marcante. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Perguntas por enquanto? Sim. Então, beleza, né? Falta quanto tempo para acabar? Não? 2 minutos. 2 minutos, né? Vão botando o nome aí na chamada, por favor, que eu vou encerrar aqui, que aí na sexta-feira a gente vai continuar, tá? E para finalizar o rodoviário aqui que eu queria trazer para vocês, ó, como os locais de produção agrícola não costumam ficar perto dos portos, o alto custo com combustível, o pedágio, a gente tem a questão dos pedágios, né, de concessão, e outras despesas são muito elevadas, sem contar o aumento com muito risco de acidentes das rodovias, tá? Isso aqui é um ponto muito sensível, tá? É o que a gente chama de o custo do seguro, né? Por exemplo, quanto mais perigoso é o transporte, mais caro é o seguro. O seguro do frete, o seguro do caminhão, entendeu? O seguro do seu carro particular e assim por diante. Beleza? Tá? E aqui para a gente finalizar, ó, as vantagens desses modais, obviamente, com a grande vantagem, agilidade, flexibilidade, né, que permite entrega porta a porta, é o transporte urbano, e a rapidez, quando você tem essa flexibilidade, obviamente, tá? Se você não tiver flexibilidade, você também não tem rapidez. Beleza? Próxima aula, sexta-feira, a gente vai começar tratando dos tipos de rodovias que tem no Brasil. Isso aqui é importante também saber. Rodovia radial, diagonal, que são os códigos que você vê nas BRs, BR1, 100, 200, BR0. A gente vai falar um pouco disso. Beleza? Perguntas? Beleza. Falou, Plácio. Até sexta. Falou!
Não esquece o nome da chamada aí, hein? Por favor. Você já pode mandar lá no grupo para estudar para a prova de segunda, por favor? Ah, tá. Eu vou mandar. Só terminar a aula eu já escrevo lá. Tá bom, obrigada. De nada. Tchau, professor. Até Tchau, sexta. tchau. Até sexta. Tchau, prof. Tchau, tchau.